Além disso, a defesa quer ser ouvida. Isso é muito importante. A advocacia criminal quer ter vez e voz, quer ser ouvida, quer ter a chance de se manifestar e merecer o respeito e ter o respeito quanto às suas palavras, tanto quanto o Ministério Público tem. Como o Ministério Público tem nas audiências, no júri, nos tribunais, é isso que a advocacia criminal quer. É preocupante, por exemplo, ver juízes redigindo sentença condenatória enquanto a defesa ainda está nas alegações finais orais. Isso é um grande absurdo. Então, para que existem as alegações finais orais se o juiz já está fazendo uma sentença condenatória com base na instrução, com base no pedido do Ministério Público e sem considerar aquilo que a defesa está falando? Quem nunca viu um juiz sair da sala de audiência durante as alegações finais orais da defesa e retornar já para sentenciar sem saber o que a defesa falou? Quem nunca viu um juiz, durante a audiência, não ter paciência para ouvir a defesa, para ouvir o acusado ou para ouvir as testemunhas, principalmente quando a defesa está fazendo as perguntas? Isso é um grande absurdo. Juízes que apressam o advogado perguntando: mais alguma pergunta, doutor? Tem mais alguma pergunta? Com um breve intervalo de 2 segundos, a defesa já ouve esse tipo de indagação de vários juízes, enquanto o Ministério Público chega para fazer as perguntas, começa a folhear o processo com muita paciência e ninguém apressa, ninguém pergunta se ele tem mais alguma pergunta, ninguém fala que isso pode atrasar a pauta. É natural, é normal e é uma relação promíscua. Uma relação promíscua entre Ministério Público e Judiciário. Talvez porque convivem muito tempo durante as audiências, isso vai se tornando um grande sinal de respeito, deixar o Ministério Público perguntar tudo o que quiser. Mas o advogado criminalista, aquele estranho na audiência, é visto com preconceito e deve ser cortado imediatamente pelo juiz. Isso é um grande absurdo. Isso não pode ser tolerado. O advogado criminalista tem que ter a oportunidade de perguntar, de pensar sobre qual é a próxima pergunta, de conversar com o réu de forma pessoal e reservada, sem ninguém acompanhando, sem agentes penitenciários, mesmo que se trate de réu preso. Ora, se esse é o fundamento, a prisão é um fundamento para ele não conversar reservadamente com o seu advogado, então aqueles apenados que estão cumprindo pena nunca poderão conversar com o advogado. E aí, alguns agentes penitenciários vão dizer que não podem sair de perto do réu preso durante essa conversa reservada com o advogado, porque é para respeitar a integridade física do próprio advogado. Se é assim, eu cuido da minha integridade física, eu me garanto, ou se acontecer alguma coisa, eu assumo esse risco, porque eu estou fazendo uso de uma prerrogativa da advocacia. A advocacia tem essa prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB, e ela deve ser respeitada.